Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esta edição do Diálogos com o MPPE, a última do ano de 2020, aí chegando no último episódio da série aí do Diálogos com o MPPE, o seu programa de entrevistas do Ministério Público do Estado de Pernambuco, no caso, falar sobre resíduos sólidos, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para isso, nós convidamos mais uma vez para participar aqui, pela segunda vez participando do Diálogos, participou na época lá do Rossini, quando presencial, Dr. André Felipe Menezes, coordenador do nosso CAOP Meio Ambiente, que é o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do MPPE. Aí eu já começo lhe perguntando, doutor André, o que são, no caso, resíduos sólidos e quais os tipos desses resíduos existentes? Nossa saudação inicial a você, Rafael, e a todos os telespectadores, ouvintes, todos vão estar de volta para nós falarmos sobre meio ambiente, especialmente porque estamos comemorando os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Há algumas coisas para celebrar, outras nem tanto, mas a sua primeira pergunta vem bem a calhar. Existe uma grande confusão sobre o que seja a expressão resíduos sólidos. Como você bem mencionou, resíduo sólido não é somente o que é sólido propriamente. Os efluentes, eles são, até mesmo no sentido amplo, considerados resíduos sólidos. Mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio preencher uma lacuna para dirigir políticas públicas com relação ao nosso tradicional lixo, que é, em última análise, tudo aquilo que não serve mais na cadeia produtiva, no ciclo natural de vida dos produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Isso porque o que não serve para mim, o que para mim pode ser um resíduo, porque não pode ser aproveitado dentro da minha conveniência, pode servir para você ou para outra pessoa como matéria-prima de uma atividade. Por exemplo, artistas que trabalham com reciclagem, portanto, sua matéria-prima são os nossos resíduos sólidos. Então, eles não são artistas que trabalham com lixo, são artistas, são pessoas que trabalham com coisas que sobram do processo natural, da atividade natural de outras pessoas. O lixo em si traz um estigma muito grande na sua essência, simplesmente porque nós testemunhamos no dia a dia ainda várias cidades utilizando o lixão como destino final dos seus resíduos sólidos. Mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos deixa bem claro que resíduo sólido são aqueles elementos que não podem ser mais aproveitados dentro de uma cadeia produtiva, mas de uma maneira ampla, traz-se uma ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento desses resíduos, de modo a não produzir resíduos, a não deixar nada sobrar no processo produtivo, a diminuir a geração do resíduo, e mesmo que não seja possível não gerar ou reduzir, nós podemos ainda reutilizar, reciclar, tratar por qualquer processo físico ou físico-químico, e só aí, quando não tiver jeito, o resíduo passa a ser rejeito, ou seja, aí sim o conceito de lixo, aquilo que não serve mais para nada. Qual a importância justamente dessa lei federal, a 12.305 de 2010, que completou, como o senhor já adiantou aí, 10 anos de existência, que é justamente a Política Nacional dos Resíduos Sólidos? Qual a importância de se ter uma política? Qual a fundamentação prática dela? Se existe algo assim, digamos, único, né, que ela indica justamente, o que é que ela indica para todos, no caso, estados da federação, com relação a como tratar realmente os resíduos sólidos. E eu queria também que o senhor fizesse explicasse para a gente como é que instituições como o Ministério Público atuam nessa questão de fiscalização de como eles são tratados, né? Como é que os resíduos sólidos estão sendo tratados.
desde lá da nossa casa até o final lá, a distribuição final do que não se pode mais ser aproveitado, que se torna rejeitos, como o senhor explicou. A Lei 12.305 de 2010, conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma lei muito abrangente, que traz vários capítulos gestão integrada dos resíduos sólidos pelos municípios, pelos estados, pela União, ou seja, pelos administradores públicos, pelos titulares da limpeza urbana, que é uma política que se concretiza na ponta no âmbito dos municípios, mas também traz algumas previsões normativas para o gerenciamento de resíduos sólidos, também para o setor produtivo, para, por exemplo, um pequeno comércio, até mesmo um shopping center ou indústria. Daí a classificação dos resíduos dentro desse contexto, nós temos os resíduos sólidos urbanos ou domiciliares, resíduos hospitalares, resíduos industriais, resíduos perigosos ou contaminantes. Cada tipo de resíduo é classificado como resíduo classe 1, classe 2, etc., conforme a sua natureza, a sua composição. Nós costumamos dizer que a gravimetria dos resíduos sólidos, ou a gravimetria do lixo, num conceito mais abrangente, é a classificação não somente pelo tipo de resíduo, se é perigoso, se é domiciliar, mas também pela sua essência. O lixo que é composto por papel, plástico, vidro, metal, etc. Antes da pandemia, não se pensava nem em pandemia, nós tivemos aqui no litoral nordestino a questão do derramamento de petróleo nas águas aí, causou grande estranhamento, começou com pequenas, né, cutículas ali, pequenas, né, de folículos ali pequenos da mancha de óleo, ninguém sabia o que era, depois foi se alongando, se alongando, se alongando, quando viu estava o estrago maior. Eu queria saber, doutor, que tipo de dano ambiental que ali pode causar e principalmente para nós banhistas, né? Que naquela época eu queria também que você comentasse as reuniões do gabinete de crise de acompanhamento da mancha de óleo de petróleo, que também o MP, junto com o MP do Trabalho e o Ministério Público Federal se uniram aí para em cada ente trabalhar, né, nessa questão. Esse foi um dos maiores crimes ambientais dos últimos tempos na costa brasileira. O derramamento de petróleo foi um crime ambiental, não foi um acidente, e atingiu em larga escala a costa de Monta, cujos impactos ambientais não foram ainda medidos em sua totalidade. Se é que é possível medir a escala desses impactos ambientais, porque eles são interdependentes. Num primeiro momento, quando o petróleo foi detectado, ele chegou ao mar, espantou os banhistas, e depois, na sequência, começaram a aparecer os animais mortos, mas esses danos eles saíram do âmbito do oceano e começaram a atingir águas interiores, começaram a atingir rios e mangues. Os nossos manguezais em Pernambuco foram atingidos de forma dramática. Nós tivemos muito medo também de que esse impacto pudesse chegar ao Rio São Francisco, porque as águas elas se comunicam e até mesmo nesse contexto, nós sabemos que a força das correntes marinhas, e de acordo com os modelos matemáticos, elas podem levar essa poluição para locais que inicialmente nós nem imaginávamos. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso mais recente da tragédia envolvendo a cidade de Brumadinho. Nós tivemos Mariana e Brumadinho, dois acidentes terríveis envolvendo barragens de rejeitos de mineração, mas esse último acidente chegou sim ao Rio São Francisco e matou rios, como a bacia do Rio Doce sofreu inevitavelmente, e a bacia do Rio São Francisco foi atingida. Então, veja, a nossa preocupação ainda persiste com relação ao monitoramento dos danos ambientais causados pelo derramamento do petróleo, porque é possível que ainda haja petróleo no mar, sim.
e a cada momento nós estamos testemunhando fragmentos desse petróleo chegando em, claro, menor quantidade, mas eles ainda continuam chegando, porque ainda há, sem sombra de dúvida, petróleo incrustado nos recifes, nos corais, e o mar vai fazer exerce um processo gradual de autodepuração, de limpeza, e a força das águas vai dissipando energia e vai promovendo essa limpeza, trazendo também para a costa resíduos de petróleo. Nós não podemos ignorar que ainda há petróleo na areia, em menor quantidade do que quando aconteceu o derramamento, sim, mas a areia ainda está contaminada, sim. Nós temos tido estudos desenvolvidos pelas universidades federais que mostraram o grau de contaminação em areia, especialmente na área do Cabo de Santo Agostinho até Ipojuca, Porto de Galinhas e Muro Alto, por exemplo, Tamandaré, várias cidades foram atingidas, não somente em Pernambuco, mas até de Sergipe, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, até Ceará, Rio Grande do Norte, até Maranhão, nós tivemos resíduos de petróleo. Quais vão ser os maiores desafios aí dos novos gestores com a tratativa sobre o lixo, sobre os resíduos sólidos como um todo? Qual vai ser a prioridade que o MP enxerga, né, de fato, desses novos gestores aí? E eu queria falar também, que o senhor comentasse, na verdade, a questão dos acordos de não persecução penal para aquelas prefeituras que, de fato, provem que vão, em curto prazo, aí, erradicar os seus lixões aí. Bem, passadas as eleições, nós estamos num ciclo de renovação dos gestores municipais. Alguns já estavam em seu segundo mandato, portanto, não poderiam concorrer à reeleição, outros nós estamos falando de uma situação bem heterogênea, em que teremos prefeitos e prefeitas veteranos e veteranas, mas já prefeitos de primeiro mandato também. Qual é o cenário que nós vemos nessa questão de erradicação dos lixões? Nós vínhamos dialogando com os prefeitos desde o projeto Lixo Quem Se Lixa e demos várias oportunidades através da formalização de termos de ajustamento de conduta com prazos generosos para que os gestores se adequassem à Política Nacional de Resíduos Sólidos e passassem a dispor o seu lixo em aterros sanitários próprios, públicos, compartilhados ou consorciados, ou até mesmo privados. A solução administrativa é dada por cada gestor. Só que, passados mais de 6 anos desde a deflagração desse projeto, alguns municípios conseguiram se adequar, outros não. E surgiu um novo instrumento, o Acordo de Não Persecução Penal, que trouxe uma possibilidade a mais para que os prefeitos não fossem processados criminalmente. Isso foi um acordo que foi feito entre Ministério Público e prefeitos, porque nós buscamos, sobretudo, resultados, com a introdução de mudanças efetivas, concretas na realidade. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.